Espero que você tenha votado com consciência, e isso é o mais importante em todo o tempo. Bem, se você está visitando a gente, muito obrigado por você ter vindo, que Deus abençoe. Hoje é um dia que nós estamos bem frenéticos, bem tensos. Talvez alguns vão querer querer saber qual é o resultado da eleição daqui a pouco, né? Eu espero que você desligue seu celular, não se preocupe com isso agora, mesmo porque não adianta muita coisa não, tá bom? Então, eu sei que é um momento interessante para a nossa história, mas a gente vai ao que faz mais sentido, porque o nosso reino é outro. E porque o nosso reino é outro, é óbvio que ninguém aqui é apolítico, todo mundo tem a sua política, mas a gente precisa entender que o nosso reino é outro. Mas vamos caminhar nisso para que a gente entenda como Deus quer falar com a gente hoje. As crianças podem ir, de 2 a 11 anos, você pode liberar as criancinhas para ir. Nós estamos louvando a Deus pela vida da Jô. Jô, essa semana teve na UTI, no CTI, mas graças a Deus já está aqui. Louvado seja Deus, né, Jô? Amém. Graças a Deus pela vida da Jô. Nós agradecemos a Deus por ela se recuperar tão rapidamente. Agora sim, abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 18, do verso 16 ao verso 63. Gênesis 33, perdão. Gênesis 18, do verso 16 ao verso 63. Preste atenção no texto, que eu vou estar, mesmo sentados. O meu tema de hoje a gente está falando sobre uma série chamada Intimidade com Deus, e hoje é a oração de Abraão pela cidade. Como Abraão orou por uma cidade? Que tipo de oração ele fez pela cidade? E a gente vai, nesse momento tão propício que a gente está, como que o reino de Deus funciona com relação à cidade? Se você pensar muito em São Gonçalo, e eu falo sempre para Deus que a única coisa que me faz estar em São Gonçalo é o reino, é o evangelho, mais nada. É o reino. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso amar essa cidade. Por mais pecaminosa que ela seja, por mais transgressora que ela seja, por mais que cada vez mais, ainda que cada vez mais os nossos, os indivíduos da nossa cidade, cada vez mais perdem a sua educação, perdem seu zelo, perdem aquilo que era mais peculiar dessa cidade. A gente está perdendo tudo isso. E no momento em que nós somos a cidade da América Latina que tem mais comunidades abertas, mais igrejas abertas, isso é uma contradição, uma grande contradição. Mas vamos lá. Por isso que eu acho que a igreja é profeta na eleição, ela não é militante. A igreja jamais pode ser militante, ela precisa ser profeta diante de um povo, diante de uma nação. E o Alessandro falou muito bem sobre isso nesta manhã. Então, vamos abrir Gênesis capítulo 18, verso 16 ao verso 33, diz assim. Depois da refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Quando partiram, Abraão os acompanhou para despedir-se deles. Então o Senhor disse: devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e às famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Verso 20. Portanto, o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades
é extremamente grave. Descerei, para investigar se seus atos são de fato tão perversos quanto tenho ouvido, se não forem, quero saber. Verso 20, os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Aproximou-se dele e disse: exterminarás tanto o justo como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim o Senhor exterminarás e não a pouparás por causa deles? Claro que não faria tal coisa, destruir o justo com o perverso. Afinal, estaria tratando o justo e o perverso da mesma maneira? Certamente não faria isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? Verso 26, o Senhor respondeu: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Abraão voltou a falar: embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa, meu Senhor. Suponhamos que haja apenas 45 justos e não 50. Destruirás a cidade toda por falta de cinco justos? O Senhor disse: se encontrar ali 45 justos, não a destruirei. Verso 29, Abraão levou seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas 40. O Senhor respondeu: por causa dos 40, não a destruirei. Por favor, não fiques irado comigo, Senhor, suplicou Abraão. Permita-me falar. Suponhamos que haja apenas 30 justos. O Senhor disse: se encontrar ali 30 justos, não a destruirei. Verso 31, Abraão prosseguiu: uma vez que tive a ousadia de falar ao Senhor, permita-me continuar. Suponhamos que haja apenas 20. O Senhor respondeu: por causa dos 20 não a destruirei. Por fim, Abraão disse: Senhor, não fiques irado comigo por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. O Senhor respondeu: por causa dos 10 não a destruirei. Quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para a sua tenda. Vamos orar ao Senhor. Pai bondoso, obrigado por esta noite, pela Tua palavra. Faz-nos entender, Senhor, o quanto nós devemos orar pela nossa cidade. Senhor, Abraão se colocou e colocou-se em risco na sua vida por causa de Sodoma e Gomorra. E todos nós conhecemos Sodoma e Gomorra. Senhor, que faça isso conosco por esta cidade. Dá-nos a consciência, Senhor, de que o Senhor pode fazer coisas incríveis nessa cidade. Ajuda-nos a entender isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Não é nada comum, incomum, encontrar pessoas nossos amigos, pais, sogros, avós, que quando acordam oram, quando vão almoçar oram, quando vão dormir oram, mas não são religiosos, não gostam de igreja. É muito comum a gente encontrar dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria sociedade, isso acontecendo. Talvez você tenha alguém aqui que não goste de igreja, que não se torna um cristão, mas que no almoço ora pela comida que come, na janta, quando acorda e quando vai dormir. Se você perguntar a uma dessas pessoas se ela acredita em Deus, ela vai responder que sim, que ela acredita em Deus. Embora essa pessoa que respondeu que acredita em Deus não saiba exatamente o que isso significa. Isso é muito comum. Então significa que essas pessoas dizem: olha, eu sou espiritual, eu oro a Deus, mas eu não sou religioso. A Bíblia, no entanto, nos dá tem uma visão, gente, muito singular sobre o que a gente chama de intimidade com Deus ou sobre a nossa espiritualidade.
A Bíblia diz que a verdadeira espiritualidade, ou a nossa verdadeira intimidade com Deus, não é apenas acreditar em Deus ou falar com Deus. A Bíblia diz que a verdadeira intimidade não é simplesmente você começar a falar com Deus e esperar que Ele esteja ouvindo a sua oração. Então, a gente precisa entender que a verdadeira intimidade, segundo a Bíblia, é responder a um Deus vivo, que fala, que age e que vem até nós. Oração é uma resposta ao que Deus fala. Isso é uma verdadeira intimidade. Então, a verdadeira intimidade é você conhecer um Deus que se dirige até você, que vem até você, que te questiona através da sua palavra, e à medida que você o conhece, e cada vez mais que você o conhece, isso vai mudando o seu coração, e isso também vai mudando a vida que você vive. No início do capítulo 18 de Gênesis, o texto que a gente acabou de ler, 3 homens vão até a tenda ou a casa de Abraão. E quando ele os vê, ele os convida para entrar e chama e convida para almoçar junto com ele. Isso é muito comum no Antigo Oriente. Qualquer pessoa que chegava na sua casa, mesmo sem conhecer, no Antigo Oriente, porque o povo de Deus sempre foi hospitaleiro, ele convidaria essa pessoa para entrar e para almoçar junto ou para se alimentar. Durante essa refeição, fica claro que um desses 3 homens é o Senhor, é Deus. É Deus falando em aparência humana. Quando os 3 estavam indo embora, diz o texto, Abraão os acompanha até a porta, e aí esse texto que a gente leu começa a nos falar do diálogo, da oração entre Abraão e Deus. Então, o que esse diálogo quer nos ensinar? Primeiro, como Abraão orou. Então, essa é a primeira coisa que esse texto quer nos ensinar. E é uma pergunta: como Abraão orou? Gente, há 3 coisas que marcam a oração de Abraão. 3 coisas. E que são tão diferentes do que você e eu estamos acostumados a pensar no que se trata de oração. Então, a primeira coisa que Abraão nos mostra sobre oração, e que a gente se equivoca demais, é que oração é algo responsivo. Ele ora responsivamente. Fala junto comigo. Responsivamente. Olha o verso 17 comigo. Quem inicia o diálogo? Não é Abraão. Abraão não se levanta, ou você como se estivesse aqui, e chegasse aqui: Deus, olha, você está aí, você me ouve. Não é quando você acorda simplesmente e já levanta da sua cama e diz: Deus. Diz o texto, o verso 17, que oração não se começa simplesmente: Ei Deus, você está me ouvindo? Ei Deus, inclina teus ouvidos para mim. Não, diz o texto, e no verso 17 a gente vai perceber que então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que eu estou para fazer? E aí então Deus começa a contar o que vai fazer. A oração de Abraão, gente, então é uma resposta ao que Deus contou a ele. A oração de Abraão não é simplesmente que ele simplesmente começa a abrir seus lábios e a pregar, e a orar. O que Deus contou a Abraão leva Abraão a orar. Então não começa com Abraão falando, começa com Deus falando conosco. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que oração é algo responsivo. A Bíblia diz que as orações reais, as verdadeiras orações, não é nós nos aproximarmos de Deus imaginando quem Ele é ou quem a gente imagina que Ele é. Preste atenção nisso, você precisa entender. De vez em quando a gente ouve pessoas dizendo o seguinte: eu gosto de pensar em Deus dessa forma.
Vem outra pessoa e diz assim, eu gosto de pensar em Deus desse jeito. Se você orar a um Deus que você imagina que Deus é, ou que você prefere que você seja, ou que você prefere que Ele assim se manifeste, obviamente que isso vai parecer que você é mais íntimo de Deus. Toda vez que você projeta um Deus para você, você vai se sentir mais vivo na vida de oração. Mas só que isso não dura. Isso não dura. Preste atenção, você precisa entender que quando você diz, eu gosto de pensar um Deus assim, é porque você vê que se Deus é a sua projeção. É uma projeção da sua espiritualidade. E claro que se você se relaciona com um Deus que é a sua projeção, isso vai ser maravilhoso. Isso vai ser incrível. Por quê? Porque você está falando com Deus exatamente do jeito que você quer. E por isso a sua oração vai parecer íntima. Então, quando eu gosto de pensar em Deus desse jeito, você diz assim, eu gosto de pensar em Deus dessa forma, é claro que isso vai ser caloroso. Mas esse tipo de Deus que você projeta, nunca vai fazer você crescer. Nunca vai fazer você caminhar em Deus. Esse tipo de Deus não se move para além de você. Não se move para além da sua vida. Esse Deus que você projeta para você, nunca vai desafiar você para além dos seus limites. Nunca vai confrontar você, porque Ele é a sua projeção. Ele é sempre aquilo que você projetou. Então, se você quer crescer, você precisa de um Deus real. Nós precisamos de um Deus que nos confronta, de um Deus que nos contradiz, de um Deus que por meio da sua palavra rompe com a nossa vontade, rompe com a sua vontade, de um Deus que pode dizer realmente algo que você odeia. Sabe, um Deus que quando você abre a palavra e Ele diz que você é orgulhoso e você fica odiado, e você se sente odioso diante de Deus. Esse é o Deus real. Você já leu a Bíblia e encontrou alguma coisa que te ofende? Hein? Se você leu a Bíblia e se deparou com algo que te ofende, é porque você encontrou um Deus real. Não uma projeção sua. Não uma projeção do seu próprio coração. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Um Deus que não é apenas uma projeção de si mesmo, um Deus que você não inventou, um Deus que diz algo para você que você não gosta, um Deus que é capaz de desafiar com relação ao seu padrão atual e que você precisa mudar. Esse é o único caminho de crescimento. Sabe, um Deus que diz para você ser generoso e você não gosta de ser. Um Deus que diz para você perdoar e você não gosta de perdoar. Um Deus que diz para você ser humilde e você não quer ser humilde. Um Deus que diz para você parar de ser rebelde e você continua sendo rebelde. Esse é o Deus real. Esse é o Deus real. E de acordo com a Bíblia, é essa oração responsiva que é uma oração real. Uma oração verdadeira. Então, intimidade com Deus não é simplesmente nós dizermos, Senhor, nós precisamos de você, me ajude. Senhor, você está aí? Não, a gente precisa entender que toda oração real é uma resposta ao que Deus está falando. Deus começa a contar algo para Abraão.
Então Abraão vai orar em resposta ao que Deus contou. A segunda coisa sobre a oração de Abraão é que a oração é extrema. Fale comigo, extrema. Eu vou te explicar o que significa extrema. É extremo em tudo. Por um lado, é extremamente familiar. Se você olhar o texto, olha como Abraão fala com Deus. Parece que ele está com tanta intimidade com Deus, e parece que ele está quase que mendigando quanto a Deus, com relação a Deus. É uma oração extremamente próxima de Deus. Um comentarista diz sobre esse texto, ele diz que Abraão é um homem que não aceita sim como resposta. Olha que coisa fascinante. Abraão é um cara que não aceita o sim de Deus como resposta. Toda vez que Deus diz, eu te dou isso, Abraão diz, isso não é suficiente. Eu quero mais. Olha que fascinante. Eu quero mais. O comentarista diz que a familiaridade, a agressividade, a assertividade não parece apropriada para muita gente. Mas toda vez que Deus diz assim, eu dou a você, Abraão diz, não, só isso não, quero mais. Eu acho que as pessoas religiosas, tradicionais, digam assim, isso não é maneira de orar. Principalmente diante de Deus, isso não é algo respeitoso. Por outro lado, a gente precisa entender que, embora a oração de Abraão seja extremamente agressiva e muito familiar do que a gente acha apropriado, se você olhar o texto, é uma oração das mais submissas e humildes que se existe, porque ele se sente indigno diante da majestade de Deus, e que normalmente a gente não ora assim. Eu não sei se você percebeu como que Abraão se descreve nesse texto. Ele diz assim, eu sou apenas pó e cinza, diz o verso, nos capítulos 30 e 32, você vai ver isso. E aí, nos versos 30 e 32, ele vai dizer, Deus, não fica com raiva de mim, eu vou te pedir um pouquinho mais. Calma aí, Deus, não fica com raiva. Suponha. Ele está sempre pedindo a Deus, Deus, calma aí, não fica com raiva. É muito interessante o que está acontecendo aqui, porque de fato Abraão está com medo. Gente, nós normalmente gostamos de pensar em um Deus como um tipo de amigo muito amoroso. É tipo uma representação de Natal. Abraão, gente, por um lado, é tão consciente da sua indignidade, da sua fraqueza, do que a maioria de nós costumamos ser nas nossas orações, mas, ao mesmo tempo, ele é muito mais confiante em Deus do que nós somos. Ele tem a certeza de que Deus quer abençoar. Ele tem a certeza de que Deus quer fazer algo pelas coisas. Ele tem a certeza de que Deus quer mudar a história. Então ele é muito mais confiante do que nós somos. Eu preciso que você entenda que ao mesmo tempo que ele está com medo, e ao mesmo tempo que ele está familiarizado, é uma oração extremamente aventureira de Abraão. É extrema por causa disso. É uma oração arriscada, é uma oração apaixonada. Imagine por quem esse cara está orando. Sabe, às vezes a gente tem um sentimento comum de Deus. A gente vai à praia ou a gente vai a uma cachoeira e a gente vai assim, olha como Deus é grande. Olha como Deus se revela na natureza. Isso é beleza, isso é teologia da criação, sem problemas, isso não há nada de errado com isso. Ou então a gente pensa em oração, como aquela oração formal, que a gente lê as coisas, lê um rito de oração e começa a orar por meio de vários rituais. A oração de Abraão não é assim, gente. A oração de Abraão é extremamente viva.
E Deus quer nos trazer para uma oração viva e extrema também. Então, gente, por quê? Por que a oração dele é viva? Porque ele tem uma visão de um Deus que ele não inventou. Ninguém teria criado um Deus santo e amoroso ao mesmo tempo, como esse texto nos revela. A Bíblia diz, e o texto nos mostra, que o quanto Deus é para Abraão santo e amoroso ao mesmo tempo. Então, a gente tem duas maneiras de enxergar Deus. Ou Deus para nós é distante demais, ou Deus é um ursinho fofo para a gente. Que fofo. De vez em quando eu converso com pessoas, e pessoas dizem, não, pastor, o único Deus que eu conheço é um Deus de amor. É um Deus que você projeta. Deus é amor? Mas ele também não, mas ele não é só amor, ele é justo, ele é santo, ele se ira. Entende, gente? Abraão não inventou um Deus assim. Abraão sabe que o Deus que ele está diante, que está diante dele, é um Deus vivo, um Deus real, um Deus infinitamente amoroso, sim, mas um Deus infinitamente santo. Infinitamente santo. Por isso ele faz esse tipo de oração viva e real na vida dele. Ele é extremamente humilde, porque ele diz, eu sou pó e cinza, mas ele é extremamente ousado, eu quero mais do que você está me dando. Eu quero mais do que você está me dando. Eu preciso que você entenda que oração que Abraão está fazendo. O terceiro aspecto de como Abraão orou é o aspecto missional. Esse é o terceiro aspecto. O que eu quero dizer com missional? Quando você e eu oramos, como normalmente a gente ora? A gente ora para Deus, Deus, me dá mais fé, me dá mais força espiritual, me ajuda a satisfazer, a eu passar por aquilo que eu estou passando. Por favor, Deus, satisfaz as minhas necessidades, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Mas há algo diferente na oração de Abraão aqui. Normalmente, quando a gente só ora pensando na gente. Ou na nossa fé, ou nas nossas necessidades. Normalmente é assim. Mas aqui nesse texto, há algo diferente na oração de Abraão, porque ele está aproveitando o seu relacionamento face a face com Deus, e ele não tira proveito desse relacionamento para orar por suas necessidades. Sabe quando você está no seu momento mais próximo de Deus, e você tira esse proveito dessa proximidade para você pedir coisas só para você, só para a sua vida, só para as suas necessidades? Abraão está vivendo no seu momento mais íntimo com Deus, mas ele não ora por suas necessidades. Por quem ele está orando? Olha o verso 20 o que diz, gente. O verso 20 diz, portanto, o Senhor disse a Abraão, ouvi um grande... Em algumas versões está acusação, mas no hebraico é a mesma coisa, clamor. Então diz assim, portanto o Senhor disse a Abraão, ouvi um grande clamor vindo de Sodoma, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. A palavra clamor aqui é uma palavra hebraica, que significa o grito de vítimas de grande injustiça. O grito de vítimas de grande injustiça. Portanto, quando Deus diz, há um clamor, é que as pessoas pobres e marginalizadas dessa sociedade, dessa cidade, são pisoteadas até a morte por Sodoma e Gomorra. Até a morte. Sodoma e Gomorra constituem uma sociedade urbana
que oprime os marginalizados, que oprime os fracos e que oprime os pobres. Por isso que Deus diz, verso 21, descerei para investigar seus atos. Se seus atos são, de fato, tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Abraão, obviamente, sabe o quanto essas cidades são perversas. Sodoma e Gomorra. Aí vem no verso 24, olha o que diz o texto. Suponhamos que haja 50 justos na cidade, mesmo assim os exterminarás e não pouparás por causa deles. Abraão intercede aqui para Deus poupá-los. Alguém já imaginou aqui se orando por Sodoma e Gomorra? A gente agora, o negócio é só a gente matar. Não é isso que a gente está fazendo? Vai no Facebook. Quem já se imaginou orando aqui por Sodoma e Gomorra? Quem já se imaginou? Por que Abraão está intercedendo por uma cidade tão cruel? Ah, Cláudio, isso fica óbvio no texto. Fica claro que Abraão tem um sobrinho em Sodoma, com a família dele lá, suas 2 filhas, e a sua esposa, e por isso que Abraão está pedindo para poupar Sodoma e Gomorra. Em certo sentido, se você pensar isso, pode parecer que isso seja real, mas não pode ser isso. Por que não pode ser isso? Porque se Abraão tivesse só a intenção de salvar o seu sobrinho e a esposa dele e as filhas dele, a oração de Abraão seria muito simples. Qual seria a oração de Ló? De Abraão? Salva a família dos meus sobrinhos. Salva a família dos meus sobrinhos. Ele diria assim, Deus, eu concordo contigo, os caras dessa cidade são os capetas, são desgraçados, são traficantes, são bandidos. Eu concordo com você, mate a todos, mas poupe o meu sobrinho e a sua família. Então, uma oração dessa é muito mais fácil de ser respondida por Deus. Por quê? É mais fácil? Porque não é um pedido complicado. Você ora a Deus simplesmente, concordando com Deus, você não desafia Deus, e diz assim, Deus, é verdade, eu concordo. Só que essa oração de Abraão, ela tem argumentos complexos demais. Ele não chega assim e diz assim, salva a família do meu sobrinho. Ele usa argumentos desafiando a Deus, complexos demais, lidando com o caráter de Deus. Ele podia ter pedido, só salve a família do meu sobrinho e a família dele lá. Ele nem sequer menciona Ló. Ele nem sequer menciona a família de Ló. Abraão está extremamente preocupado com a cidade. A cidade é perversa, a cidade é terrível. Mas o que Abraão pede por essa cidade? O que Deus pede? O que Abraão pede? Poupe-os, por favor. Não os destruam. Tem misericórdia deles. Poupe-os. Abraão está arriscando a sua vida diante de Deus. Ele está colocando a sua vida em risco para pedir que Deus abençoe Sodoma e Gomorra. Logo, essas cidades extremamente perversas. Ele não está preocupado consigo mesmo. Ele não está preocupado com as suas necessidades. Ele não está preocupado com a sua vida.
ele não está com uma lista de compras na mão, ele não está pedindo a Deus, me dê isso, me dê aquilo, me dê força, me ajuda a conseguir as minhas metas particulares, me dá paz, me dá isso, me dá aquilo. Não, ele não está com uma lista de compras na mão, ele está se colocando em oração pelo bem das pessoas ao seu redor. Ele está se colocando em oração, incluindo as pessoas que estão trazendo o mal para a cidade. Ele está incluindo os perversos. Ele ama esse povo, ele se preocupa com eles. Ele está intercedendo pela cidade inteira. E a pergunta que eu faço, é assim que você tem orado por São Gonçalo e pelo Rio de Janeiro? Suas orações são dominadas pelas necessidades dessa cidade? Especialmente aquela parte da cidade que você não gosta, das pessoas que você não gosta. Como é que você se sente com relação àquelas pessoas que você não gosta na nossa cidade? Essas pessoas que são um problema para você. Ih, farofeiro, ô gentinha. Já chegou numa praia e disse assim, ah lá os farofeiros. Você ora por pessoas que estão vivendo ao seu redor. Você ora por esta cidade. Você ora por pessoas que você não gosta. Você ora como Abraão orou, com humildade, mas cheio de ousadia e cheio de vida. Eu sei que não. Eu sei que a maioria de vocês não oram por isso. Eu sei que não. Vocês não precisam nem me responder. Nós não fazemos isso. Haja vista pelo que nós sentimos e vivemos na cidade. Mas Abraão orou assim. Abraão orou assim. Segunda coisa que esse texto quer nos ensinar, por que ele foi capaz de orar assim? Qual é o segredo para essa vida de oração, que é tão focada no exterior, para fora, altruísta, tão viva, tão imediata, tão arriscada e apaixonada por uma cidade iníqua. Iníqua. Por que Abraão consegue fazer isso? Qual é o segredo de Abraão? Gente, o segredo da vida de oração de Abraão é por causa da profundidade teológica que ele tem. Deixa eu explicar isso para você. A essência da oração de Abraão não é pedir coisas para si mesmo, coisas que aquecem o seu coração. Ele está aqui fazendo um raciocínio teológico nessa oração. Deixa eu explicar isso para você. Ele está se concentrando nos atributos de Deus. A base da oração de Abraão é se firmar no caráter de Deus. Então, ele diz assim, Deus, se você é assim, então você não pode fazer isso com esse povo, né? Se você é um Deus que age dessa forma, você não pode fazer isso com essa galera. Os argumentos são extremamente teológicos. Não é uma oração morna ou formal. Olha o que diz o verso 25. Claro que não farias tal coisa, destruir o justo com o perverso. Olha só, olha a argumentação dele na oração. Claro que não farias tal coisa, destruir o justo com o perverso. Afinal, estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira? Certamente não faria isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? Você já orou assim com Deus? E aí, Deus, que parada é essa? Teu caráter é outro. Tu vai fazer isso? Alguém já ora assim? Então vamos aprender a orar. Deus está nos ensinando oração. Então ele diz, bem, peraí, Deus, você, olha assim, o teu caráter é esse. E ele diz assim, claro que Deus é justo. E essa é uma das coisas mais importantes da nossa oração, é que nós temos um Deus justo, amém? E um Deus de justiça. Extremamente justo.
Então, o que Abraão quer? Ele quer obter um indulto para Sodoma e Gomorra. Mas ele sabe de uma coisa, que Deus não abre mão da sua justiça. Então, por favor, não ache que Deus vai te perdoar abrindo mão da justiça dele. Que ele vai fazer algo por você. É como se Abraão tivesse chegando para Deus e falasse: Deus, deixa para lá o que Sodoma e Gomorra fizeram. Deus não faz isso. E Abraão sabe disso. Abraão sabe disso. Gente, olha o mundo que a gente está vivendo. Olha quanta injustiça a gente está vivendo. Que esperança a gente tem na nossa vida em São Gonçalo se a gente não tiver um Deus de justiça, um Deus justo, um Deus que um dia vai colocar todas as coisas no seu devido lugar. Qual a esperança? Se não há um Deus de justiça, o mundo não tem esperança, e nós não temos esperança. Por isso que nós temos um Deus justo, um Deus de justiça. Outra coisa que ele sabe, que Abraão sabe de Deus, é que Deus é um Deus da graça. Deus é um Deus justo, mas Deus também é um Deus da graça. Olha o que diz: afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e as famílias deles que guarde o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo que... Então eu fico imaginando que quando Abraão foi escolhido por Deus, devia ter pensado: cara, eu sou o cara bom, ele me escolheu. Imagine você ser escolhido por Deus para fazer uma coisa. Aí Abraão fica... quando a gente é escolhido por uma coisa, quando alguém te escolhe por alguma coisa, você logo pensa que você é... Hein? É o cara. É bom. Deus te escolheu. Só que em Gênesis capítulo 18, ele descobre que isso não é verdade. Porque em Gênesis capítulo 18, se você olhar direitinho, ele decepcionou a Deus, ele falhou com Deus, ele não acreditou em Deus, ele fez todo tipo de coisa idiota com relação a Deus, e adivinhe, Deus ainda mesmo assim veio almoçar com ele. Então ele descobre em Gênesis 18 que ele não é o cara. Mas mesmo assim, Deus vem estar face a face com ele. Abraão então descobre que mesmo depois dele ter feito tanta besteira, Deus é um Deus que perdoa. Deus é um Deus que derrama graça, que Ele é um Deus da graça. Então, isto é, Deus é um Deus justo, mas é um Deus que perdoa você também. É um Deus de amor, e é um Deus que perdoa as pessoas e ama pessoas que não merecem. O nosso Deus é assim. No verso 24, a gente vai ler de novo, diz: suponhamos que haja 50 justos na cidade, mesmo assim os exterminarás e não pouparás por causa deles? Olha o raciocínio de Abraão, olha, preste atenção. Eu sei que você é justo, e eles merecem ser julgados, mas será que o Senhor não podia dar uma chance a eles, por favor? Abraão sabe que Deus jamais poderia perdoar alguém e deixar de lado a justiça. Então, mas olha o que Abraão vai dizer. Eu sei, Senhor, que você ama a justiça, e se houvesse uma minoria justa na cidade, você poderia salvar a cidade por causa desses poucos? Então, Abraão reconhece o senso de justiça, que para Deus perdoar precisa se haver justiça, e justos. Alguém que faça justiça. Então, preste atenção. Esse é um argumento extremamente fascinante, por quê? Porque ele está sendo inovador, criativo teologicamente, e a gente sabe que às vezes a culpa de alguns cai sobre muitos. Imagine você na sua família, seu filho faz uma besteira, aí você como pai e mãe diz assim: poxa, eu poderia ter evitado, poderia ter ensinado meu filho a fazer as coisas melhor. Na igreja, quando alguém peca, faz alguma besteira, às vezes a gente fica, a liderança fica com aquela sensação: ah, por que a gente não agiu antes? Não é assim que acontece com pais e mães? Quando seu filho faz uma besteira?
Então, às vezes, a besteira que um comete, ou alguns cometem, condena muitos. Por isso que Abraão, repetidas vezes, por causa da justiça de uns poucos, ele diz assim: o Senhor não perdoaria todo mundo por causa da justiça de um poucos? E aí Deus responde: sim, eu perdoo se tiver justiça, algum justo lá. Aí ele começa a perguntar: e se tivesse 50 pessoas justas, Deus, você perdoaria? Sim, eu perdoaria. Que tal 40? Sim, eu perdoaria. Que tal 30? Sim, eu perdoaria. Que tal 20? Eu perdoaria. Que tal 10? Eu perdoaria. O estranho é que a conversa termina aqui. Por que Abraão para com os 10? Simplesmente Abraão dá boa noite e vai embora, e Deus vai embora. Logo aqui naquela hora, gente, qual é a pergunta que você faria depois da 10? Qual é, gente? O cara está com Deus falando assim: olha, e que tal 30? Beleza. Que tal 20? Beleza. Que tal 10? Beleza. Que tal? E ele para. Ele não pergunta e Deus também não responde. Por quê, gente? Porque Ló, obviamente, não era o justo. Não se enquadraria no modelo de justiça e de equidade, se você já estudou um pouquinho da vida de Ló. Mas adivinha? Nem Abraão. Por isso ele não pergunta. Por isso ele não pergunta. Nem ele mesmo se enquadra num padrão de justiça para salvar aquela cidade. E ele sabe disso. Ele está dizendo que Deus é um Deus justo e que nós temos esperança por causa disso. E por causa da justiça de Deus, nós temos esperança por sermos seres humanos falhos. Ele percebeu que se encontrasse pelo menos uma pessoa justa, e ele não pergunta isso. Uma pessoa justa. Por causa dessa pessoa, muitas pessoas seriam salvas pela justiça de um. Justiça de um. Abraão então intercedeu por Sodoma e Gomorra e não conseguiu poupar a cidade. Por que não? Agora lembre-se que ele orou por gente da pior espécie. Gente que queria matar, eram os cananeus, eram odiosos. Eles queriam destruir o povo de Israel. Abraão constantemente tinha que se defender deles, porque eles iam atacar Abraão. E Abraão está orando por eles. E isso é grandioso demais no coração de Abraão. Séculos mais tarde, um justo nasceu. Jesus Cristo. E aí ele veio como nosso sumo sacerdote e foi para a cruz. E na cruz, ele também orou por pessoas que queriam matá-lo. Gente da pior espécie. E eu não sei se você lembra disso, não é? Mas Pai, perdoa-lhes. Mas ele não para aí, perdoa-lhes. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. O Filho de Deus, onipotente, onisciente, transcendente, diz que seres humanos pecadores não sabem o que estão fazendo por causa da sua ignorância. Percebe o que está acontecendo aqui? Enquanto Abraão arrisca a sua vida diante de Deus, Jesus entrega a sua vida diante de Deus. Isso significa que ele pagou a penalidade pelos nossos pecados. Nos substituiu na cruz do Calvário. Ali estava um justo perfeito para morrer pelo pecado de uma cidade. Pelo pecado de muita gente. No verso 23 diz que Abraão se aproximou de Deus. Essa palavra é uma palavra legal, é uma palavra que se refere a um advogado, que se aproxima de um juiz com um caso. Abraão foi a Deus com um caso. Ele não fez um trabalho ruim, mas ele não pôde livrar Sodoma e Gomorra.
Abraão não pôde livrar Sodoma e Gomorra. Mas Jesus Cristo, ele está no nível de exigência da justiça divina. Então, como nosso sumo sacerdote, representando a mim e a você, ele diz assim: poupe-os, tenha piedade deles, perdoa-os, receba-os por causa da minha justiça, porque eu paguei por isso. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele é um tipo de... Abraão é um tipo de Cristo, nos aponta para Cristo. E para o último, para a gente ir embora, que eu estou aqui contando o meu horário, faltam 4 minutinhos. Como nós podemos obter o que ele tinha e muito mais. Eu não sei se você entende isso, mas Abraão aponta para Jesus, que é o verdadeiro Abraão, o verdadeiro sumo sacerdote. Abraão compreendeu que, embora Deus fosse santo, ele também era extremamente amoroso. E ele também é um Deus que pode fazer com que pessoas indignas possam ser salvas por Deus e ainda mesmo assim defender a sua justiça e sua retidão. Então preste atenção, se você tem um evangelho no seu coração, e isso se chama evangelho, você pode ter um relacionamento com Jesus Cristo muito mais profundo do que Abraão teve. Primeiro, você precisa entender que no evangelho é que você está tão perdido e você é tão pecador que Deus teve que morrer na cruz por você. Segundo, você precisa entender que quando ele foi morrer na cruz por você, ele te amava e te ama de todo o seu coração. Você é profundamente amado por ele. Então, é importante que você entenda, e talvez você venha dizer: mas Cláudio, eu acredito em um Deus de amor. Mas se você acredita em um Deus de amor, mas não reconhece o que Jesus fez por você na cruz do Calvário, esse amor que você sente não é durável na sua vida e não vai transformar você. Não vai. Esse amor que você sente não vai te levar a uma vida de oração. Esse amor não vai eletrificar você. Esse amor não vai modificar a sua vida. Mas se você consegue ver o amor de Deus por meio de Jesus Cristo morrendo por você, esse amor vai te levantar. Vai fazer você ficar forte, vai fazer você crescer em Deus. Então, se você entende o Evangelho, você é humilde e você é ousado ao mesmo tempo. Então eu quero terminar, por último, dizendo para você: por favor, peça coisas grandes a Deus. Eu quero terminar dizendo: Abraão repetidas vezes disse: eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais do que você está me dando. Mas talvez você diga: mas Cláudio, ele não conseguiu o que pediu. Sim e não. Ló foi poupado, e a Bíblia diz que no capítulo 19, que ele foi poupado por causa das orações de Abraão. No capítulo 19, se você quiser ler em casa. Mas você nunca sabe o que vai conseguir quando pedir. Mas, por favor, peça a Deus grandes coisas. Peça a Deus grandes coisas. A oração de Abraão, de pedir grandes coisas, é porque quando você pede grandes coisas a Deus, mostra que você é um pecador salvo pela graça. É porque você está entendendo a Deus. É porque você sabe que tudo está nas mãos de Deus. Se você só pede coisas pequenininhas para Deus, é porque você não crê que Ele reina e é soberano. Que não detém o cetro do poder em suas mãos. Então, por favor, peça a Deus grandes coisas. Porque você sabe exatamente o que está nas mãos de Deus.
que Ele tem todo o poder nas mãos e que também Ele o ama de todo o coração. Mas eu peço também que a sua oração seja para perseguir os problemas deste mundo. Que a sua oração é ir atrás de grandes coisas que Deus tem falado sobre a nossa cidade. Eu quero pedir para vocês que vocês orem por grandes coisas. Se a violência na nossa cidade está crescendo cada vez mais, ore e peça a Deus um grande arrependimento nessa cidade. Ore por grandes coisas. Se os nossos meninos, jovens, pobres, negros, estão se afundando no tráfico, ore a Deus, para que Deus faça um rebuliço nessa cidade com relação a esses meninos. Se você está achando que a iniquidade, que o pecado está crescendo nessa cidade, ore a Deus ousadamente. Senhor, Tu não pouparias esta cidade por um justo? Você não pouparia São Gonçalo por Jesus Cristo? Você não pouparia as comunidades por um justo? Ore Deus ousadamente. Perdoa-lhes, Senhor. Dê-nos, Senhor. Ore a Deus ousadamente, não por suas necessidades, embora isso não seja errado fazer, mas ore por algo mais propício. Quem oraria por Sodoma e Gomorra? Eu peço a Deus que a gente ore pela cidade. Talvez a gente deve orar assim: Senhor, nos leve ao arrependimento. Deus, você não pouparia São Gonçalo por um justo sequer. Você não pouparia São Gonçalo, Senhor, por um justo sequer. Você quer que os assaltos terminem, que a violência termine. O reino de Deus, gente, não é um reino deste mundo, mas Ele tem poder para libertar. Há momentos, há relatos históricos, ou relatos na história, que comunidades, que povo de Deus intercediam por suas cidades, dizendo assim: Senhor, um justo sequer. Se houver nesta cidade, o Senhor não poupa. E Deus então fez grandes coisas. Só que a gente agora quer pagar com a nossa própria moeda. O problema de São Gonçalo, da nossa cidade, das nossas comunidades, não é que a gente tem mais que orar pela cidade. Eu acho que tem. Mas nós precisamos nos arrepender. Porque ninguém está orando por aquelas pessoas que nós detestamos, que não gostamos. Nós queremos que elas morram. Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Queria convidar você a orar. Gostaria de orar um pouco por esta cidade. Eu não sei se nós temos tempo. Temos. Queria convidar os músicos para vir aqui pela frente.
Você oraria por esta cidade? Você sabe que Jesus intercede por nós do seu trono? Quantos sabem disso? Quantos querem orar pela necessidade da nossa cidade? Você gostaria de orar por isso? E se Deus estivesse aqui dizendo nessa hora para a gente: eu tenho para vós caminhos de paz e não de mal. Eu tenho caminhos para prosperar vocês e não de arruinar vocês. Você é capaz de orar por Abraão, como Abraão, 50, 40, 30, 20, 10, e completar o que ele não completou, 1. E nós sabemos que uma pessoa exerceu a justiça, que é Jesus Cristo. Queria convidar você, enquanto nossos músicos estejam dedilhando, queria convidar você a se pôr de pé. Você oraria por São Gonçalo? Você oraria pelos pobres da nossa cidade? Pelos que te assaltam dia a dia? Você oraria por aqueles que estão te assaltando? Senhor, tem misericórdia, Senhor. Sabe quando a gente acredita no bem e no mal, a gente é propenso a uma coisa: acreditar que a gente é bom e o restante é todo mundo mal. Esse é o problema da gente acreditar no bem e no mal. É óbvio que a gente tem que acreditar no bem e no mal, mas a gente acredita no bem e no mal e a gente diz: não, eu sou do bem e os caras são do mal. Mas a Bíblia diz, o Evangelho diz, que os que estão no reino de Deus não são os bons que entraram e os maus estão lá fora. A Bíblia diz, na verdade, que os maus que reconhecem em humildade que são maus estão dentro. E os orgulhosos que se acham bons estão lá fora. O Evangelho é do reino. Eu queria convidar você a orar com alguém que está do teu lado. Nós temos falado sobre intimidade com Deus. Eu não sou muito bom também em oração, não. Mas eu queria que você orasse com alguém. Eu preciso aprender muito com alguns irmãos aqui sobre oração. Mas eu queria que você procurasse alguém para orar. Não fique sozinho, não. Ore por nossa cidade. Eu não estou falando aqui para você que a igreja tem uma doença crônica, ela não consegue ver o mal na cidade. Abraão reconhece que essa cidade é perversa, mas ele intercede por ela. Você pode reconhecer que São Gonçalo se tornou perversa, mas pede para que Deus a salve, que Deus nos use para a sua glória, que a gente não trate os marginalizados como o mundo está tratando, com opressão, com a mesma moeda, que a gente possa levar o Evangelho a essas pessoas. Quando Jesus foi na cruz, ele disse para o Pai: o salário do pecado é a morte. E disse para o Pai: mas eu paguei o salário do pecado. Por isso, Senhor, recebe aqueles que me maltrataram, perdoa-lhes, aceita-os, poupe-os. Ore, peça isso a Deus. Interceda, junte com o teu irmão, abrace a ele, clame a Deus: Senhor, nós te pedimos por nossa cidade,
Nós reconhecemos que ela se tornou perversa, que se tornou iníqua, mas poupe-a, Senhor, pela justiça de uns, pela justiça de um. Nós nos arrependemos, Senhor, porque nós não oramos por essas pessoas. Pelo contrário, Senhor, nós desfilamos nas mídias sociais que essas pessoas merecem a morte, como Sodoma e Gomorra fazia. Mesmo assim, Abraão orou: poupe o Senhor pela justiça de um, salve o Senhor. Nós não te pedimos 50, nem 40, nem 30, nem 20, nem 10, mas por um, pela justiça do seu Filho. Tenha misericórdia de São Gonçalo. Poupe São Gonçalo. Senhor, que a iniquidade, Senhor, que a iniquidade seja jogada por terra, pelo poder do Teu nome, Senhor. Senhor, eu quero te pedir que nós desejamos e nós queremos desejar nessa noite uma cidade diferente, Senhor. Nós desejamos uma cidade nova, Senhor. O que pode parecer impossível aos nossos olhos, mas nós podemos desejar, porque Tu és um Deus grande, Senhor. Tu és um Deus incrível, Senhor. Senhor, dá um basta para todo mal. Dá um basta, Senhor, para a maldade, Senhor. Nos ajude a entrar nos lugares mais marginalizados da nossa cidade e anunciar que só Jesus Cristo salva. Nós nos arrependemos, Senhor, porque nós não somos ousados como Abraão, porque nós não temos a ousadia de Abraão, Senhor. Mas se nós entendemos o Evangelho, nós podemos ser muito mais profundos na ousadia por causa de Jesus Cristo. Derrama do Teu Espírito sobre nós, Senhor. Quando nós estivermos vindo aqui trazer nossos dízimos e ofertas, e comer do pão e beber do cálice, que nós possamos, ao pegar do pão e o cálice, nós possamos lembrar da justiça de um que morreu por toda a cidade, o único que pode poupar a cidade, o único que pode interferir na vida da cidade. Senhor, que quando nós fizermos isso, nós possamos fazer a pergunta que Abraão não fez. E por um, Senhor, o Senhor pouparia esta cidade? E certamente nós ouviríamos: sim, eu perdoaria essa cidade. Senhor, derrama do Teu Espírito sobre nós. Derrama da Tua graça sobre nós. Derrama do Teu querer sobre nós. Nós queremos Te pedir, Senhor, dá pra gente um coração diferente. Dá pra gente um coração igual ao Teu. Faz a gente reconhecer aquilo que é iníquo, mas nos dá um coração maior, onde entenda que o Senhor pode quebrar o coração perverso. Dá-nos um coração piedoso para com relação a essa cidade. Faz a gente olhar, Senhor, de maneira diferente para a nossa cidade. É verdade, Senhor, que os nossos jovens, eles se tornaram iníquos, grande parte deles se tornaram perversos, Senhor. Mas por favor, Senhor, poupe-os
Senhor, quebre a maldade em seus corações, mude as suas vidas, Senhor, e use a igreja para isso, Senhor. Tu és a esperança, Senhor, de uma nação. Tu és a esperança da nossa cidade. Faz isso ao nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém.